Senhor, Olá a fazei-me todos, sejam muito instrumento bem-vindos. de vossa É uma alegria muito grande estar aqui novamente com onde vocês. houver ódio, Antes de eu iniciar, leve eu o vou pedir para amor. quem ainda não se inscreveu no nosso canal que faça agora. É só clicar aí embaixo no sininho e depois compartilhar com seus amigos, pois como bem nos disse nosso irmão Emmanuel, a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é divulgá-la. Bem, hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito de um vício que possuímos, que é a preocupação. Vocês já pararam para pensar nessa palavra? Preocupar. Ou seja, ocupar-se de algo, geralmente uma situação, que ainda não existe. Ao longo da vida, nós aprendemos que é normal e às vezes até necessário nos ocuparmos de alguma situação antecipadamente, por uma questão de organização, e precaução. Porém, o que vem acontecendo é que tornamos esta ação tão constante que nos viciamos em gerar e vivenciar preocupações. Ou seja, ocupamos um espaço e um tempo ainda inexistentes, que demandam ações como pensamentos e sentimentos que nem sempre precisariam existir. Quando eu digo vivenciar as preocupações, eu estou querendo mostrar que nós ocupamos um espaço ainda desocupado e nos empenhamos com muita criatividade em preenchê-lo, usando toda a nossa fantasia, imaginação e, o que é pior, nossos medos. Pois vocês já perceberam que as preocupações são sempre negativas. Nunca nos preocupamos ou ficamos ansiosos por coisas positivas, boas. Assim, nós vamos ter o retrato da ansiedade e desespero, na grande maioria das vezes, totalmente desnecessários. Vocês querem um exemplo? Eu gosto de dar exemplos de filhos. O filho acaba de tirar uma carteira, a sua carteira de habilitação, e saiu com os amigos para uma festa. São 4 horas da madrugada, ele não chegou em casa, não atende o celular. Qual é o espaço que nós acabamos de ocupar? O espaço do acidente. Na nossa mente, já vemos o carro batido, a ambulância, a polícia, nosso coração dispara, as mãos ficam suando, a respiração já não é normal e nós entramos nesta cena e vamos mais e mais abraçando o desespero e o medo. Nós não deixamos espaço para pensar que ele está se divertindo com os amigos, até que nós ouvimos o barulho do carro entrando na garagem. E nesse momento, toda angústia, medo, desespero, sentidos desaparecem como mágica, nos trazendo novamente para a realidade. Outro exemplo, eu pego lá o meu exame de imagem e descubro que tem uma alteração. Imediatamente eu já me ocupo de um outro espaço e tempo inexistentes e preencho novamente com a minha fantasia, imaginação e medo. E passo a viver a doença, o sofrimento e a morte, até o momento em que o médico olha para o exame e diz que está tudo normal. Se formos buscar, teremos incontáveis exemplos. Mas o que queremos aqui é refletir sobre quantas dores sentimos por aquilo que ainda, ou talvez, nunca vai acontecer. E se acontecer, nós conseguiremos de uma forma ou de outra resolver. Nosso excesso de preocupação não resolve nenhum problema real. Ao contrário, o desespero piora, agrava ainda mais o problema, pois acabamos por tomar decisões erradas, recheadas de emoções negativas. E essas emoções nos cegam, não nos deixam enxergar aquilo que é óbvio e que sem essas emoções estariam ali muito claras para nós. Nós precisamos aprender a manter a nossa cabeça fria, a ter calma, para conseguirmos agir com a razão, decidindo qual o melhor caminho a seguir para solucionar esse ou aquele problema. Para vocês terem uma ideia do quão prejudicial é a preocupação, estudos médicos nos mostram que 60% dos pacientes que sofrem de úlcera, alergia, insônia, pressão alta, estresse,
infarto, entre tantas outras doenças psicossomáticas, se curariam se eles parassem de se preocupar. É um número bastante grande. Então, vamos entender o que a preocupação causa na nossa vida e no nosso organismo. Vamos entender também que existem 3 tipos de preocupações. As triviais, que são aquelas que, se nós formos analisar, não tem nenhuma importância relevante se a situação não der certo. Não tem importância nenhuma, nada vai mudar. Ela simplesmente não traz nenhum prejuízo para a nossa vida. E este é o tipo de preocupação que nós mais alimentamos. As preocupações regulares, que se acontecerem, podem causar um possível problema. Olha lá, se possível, nada é garantido. Esse tipo de preocupação nós sofremos por possibilidades. E por último, as preocupações significativas, que são aquelas que realmente merecem a nossa atenção. E essas, seguramente, são a minoria. A melhor maneira de nós aprendermos a não nos preocupar é acreditar que nada acontece por acaso. Nenhuma folha cai de uma árvore sem a vontade de Deus. E isso nós devemos repetir e pensar constantemente. Assim, nós devemos aprender a entregar as nossas preocupações para a providência divina e confiar que tudo está acontecendo como deveria ser. Nós devemos também lembrar que antes de reencarnar, nós traçamos nossa programação reencarnatória e que esta é adequada às nossas necessidades evolutivas. Tudo o que nós passamos nesta vida foi escolhido e planejado por nós mesmos, junto aos nossos mentores espirituais, dentro daquilo que nós precisamos viver. É claro que muitas vezes a gente até tenta aumentar um pouquinho, né? A gente sempre pede um desafio para a nossa vida, mas nós somos orientados pelos nossos mentores para nos contentarmos com aquilo que nós somos capazes de cumprir. E nós também devemos lembrar que nós temos o livre-arbítrio, né? Que é a nossa liberdade para poder mudar e não vivenciar essas escolhas. Porém, se nós escolhemos e se nos foi permitido viver isto nesta vida, né? É porque nós estamos prontos para isso. E nós vamos adiar para quê? Ao invés de desanimar e ter medo, vamos nos apoiar na fé, na confiança de que somos filhos de um Pai amoroso, que só quer o nosso bem e a nossa evolução. E que se este Pai não nos desampara nunca, nem mesmo nos momentos mais difíceis e dolorosos, Ele não deixa de estar ao nosso lado. Nem quando cometemos os nossos maiores erros, as nossas maiores falhas, Ele não desanima de nós. Ele está ali sempre nos amparando. E lembrar também que antes das dificuldades que nós passamos agora, nós já encaramos inúmeras outras e que nós nos livramos de todas elas, sempre com o auxílio invisível de Deus. Então, vamos aceitar, vamos entregar e confiar, porque Ele nunca nos desampara. Gratidão a todos vocês e até um próximo encontro. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.